Pessoal, finalmente vamos conseguir fazer essas aulas. É, eu não estava conseguindo, eu tenho um mês praticamente, está indo agora nessa terça-feira que a gente está gravando aqui, é a quarta tentativa de conseguir fazer a live funcionar perfeitamente, né? Então, o que a gente resolveu? Eu falei, quer saber? Vou gravar as aulas, tá? De forma rápida e liberar por etapas. Dessa primeira etapa, a gente vai liberar o briefing, que é a primeira etapa. A gente vai liberar a criação do alvo, que é o storytelling, a persona e a proposta de valor, tá? Então será 4 aulas que a gente vai liberar agora de imediato, tá? E essa primeira aula é a aula de briefing. Qual que é a intenção principal dessas aulas? É fazer com que você consiga tirar sua ideia do papel, ou seja, o mínimo necessário é você criar um protótipo. Então, no final dessa playlist que você está vendo aqui do YouTube, no final você vai conseguir, se você seguir a lógica, todas as aulas, você vai conseguir criar um protótipo do seu aplicativo. E lá no fim, você vai decidir se você vai desenvolver ele de forma nativa, de forma híbrida, se vai ter que contratar um programador ou não, tá? A gente vai abordar um pouco aqui do no-code também, nada muito aprofundado, porque eu vou indicar as pessoas que já estão nessa luta já há muito tempo, do PWA, e aí eu vou estar indicando aqui as pessoas. Já indiquei em vídeos anteriores, mas eu vou dar uma reforçada aqui. Mas por padrão, o início, a intenção principal dessas aulas é fazer com que você tire sua ideia do papel. Eu vou mostrar para você o quanto que é simples. Caso você queira fazer o que eu faço, eu vou te mostrar todas as técnicas necessárias de forma simples e objetiva, retirando um monte de empecilhos que nos impede de conseguir concluir um projeto. Ou seja, aqui você vai começar e vai terminar no protótipo, tá? Você vai ter um protótipo do teu projeto. E aí você vai decidir se você vai desenvolver ele ou não. Mas você vai pensar, vai criar regras de negócio e é essa a intenção principal aqui dessas aulas, tá? Fazer com que você pense, saia da ilusão de, vou criar algo. Não, chegar e executar, tá? E no modo executar, vamos para o briefing, tá? O briefing, pessoal, nada mais é que uma reunião, a primeira reunião que você coleta dados do seu cliente ou seu mesmo, tá? Com as perguntas certas. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam é que o briefing ele é um documento. Por ser um documento, ele é muito importante, tá? Então, existem algumas regrinhas, não é bem regrinhas, mas são coisas que é questão de cordialidade, tá? Vou dar um exemplo. Quando eu vou fazer uma reunião com um cliente, não necessariamente eu faço perguntas. Eu conduzo uma reunião em uma conversa, em um bate-papo, que eu faço as perguntas sem ele perceber, tá? E é claro, eu vou anotando. Eu tenho 2 formas de anotar. Uma, pelo vídeo, eu gravo o vídeo, ou 2, eu gravo o áudio, tá? O áudio da conversa que nos ajuda a coletar essas informações de forma mais rica, certo? Não apenas digitar ou anotar o que a pessoa... Claro, anotar é bacana, mas assim, uma forma mais simples, objetiva, rápida, tá? Para você ganhar tempo, gravando a conversa que você tiver com o seu cliente, certo? Então, volto a repetir, ele é um documento. Por ser um documento, ele é muito importante. É ele que vai conduzir todo o projeto, tá? É ele que vai conduzir. Quando você tiver com dúvida, você não vai para o achismo, você vai para o briefing. Tá? Quando você estiver achando que você está indo para o caminho errado, você não vai para o achismo, você vai confirmar isso lá no briefing, tá? Porque o briefing que vai nos dar as informações necessárias para a gente começar a nossa pesquisa, que é a nossa criação do alvo, certo? Que é as aulas anteriores. Essa parte é uma parte um pouco teórica, confesso, só que ela é muito importante. E se você quer entender o processo de desenvolvimento de aplicativo, não pode negligenciar nenhuma aula. Tá? Porque cada aula ela tem um porquê bem específico, vocês vão entender isso, certo? Como conduzir uma reunião? Conhecer o cliente é uma parte essencial desse processo, então você precisa ouvir, tá? É a única coisa que você precisa fazer as perguntas certas e ouvir. Ouça o cliente, tenta compreender se o cliente entende o que é um aplicativo, se o projeto dele necessariamente precisa ser um aplicativo, certo? Em algumas situações vocês vão perceber que é apenas um web muito bem feito, um PWA que já está disponível, essa tecnologia, além de ser um custo muito barato, faz com que você
valide a sua ideia, o seu MVP, certo? Então, escute o cliente. Quando que eu sei que é um aplicativo? Quando eu tenho que ter recursos específicos do celular. Exemplo, GPS. O GPS no aplicativo ele é um pouquinho melhor que um GPS no PWA, certo? Um outro tipo, então está começando a ficar limitado os recursos que somente o aplicativo tem, certo? Mas a Apple é uma das que segura um pouquinho ainda. Mas assim, enfim, eu consigo identificar com facilidade se vale a pena ou não o cliente gastar com o aplicativo ou apenas um PWA. Quando precisa ser algo muito personalizado, aí no caso precisa ser um aplicativo. Recursos nativos do celular, um dos recursos nativos do celular, por exemplo, a câmera do celular. Não sei como está isso no ambiente no code, mas geralmente para ter uma experiência melhor, um 3D ou uma funcionalidade específica, somente o aplicativo, ou seja, utilizando os recursos específicos do celular para conseguir fazer uma boa usabilidade com o cliente, certo? Outro item é fazer as perguntas certas. Como assim fazer as perguntas certas? Eu divido o meu briefing em 2 momentos. Conhecimento básico do cliente, mas no contexto do projeto em si, ele precisa entender, tá, o projeto, e o conhecimento, outra fase das perguntas é as referências que ele tem como referência para o projeto dele. É essencial, tá? É essencial. Vocês vão aprender junto comigo no módulo de Golden Path, que é o caminho feliz, criar o caminho feliz, o user flow do cliente. Você vai entender que é importante a gente ter referências, tá, de aplicativos, embora tenha caminhos que são padrões, que são específicos, não tem para onde a gente correr, porque já fica de uma forma intrínseca no ambiente do cliente. Tem alguns caminhos que a gente precisa fazer o estudo reverso de outros aplicativos, ou seja, de outras referências que a gente só consegue quando o cliente nos passa uma referência boa, certo? Então a gente precisa tirar o máximo de informação dele do porquê que ele entende que aquele aplicativo é referência para ele, certo? E com isso você vai conseguir começar a encontrar as informações que norteia o teu projeto, que norteia o que o cliente quer entregar, tá? E isso é muito importante. Um questionamento que sempre me fazem: realmente utiliza o briefing? É reutilizado de verdade? Por exemplo, você está no meio do caminho, você está usando o briefing? Sim. O briefing, ele é o início do projeto, e caso qualquer caminho que se desvie, tá, durante o processo, é o briefing que vai decidir, tá? É o briefing e esses 3 tópicos teóricos, tá, aparentemente, que vai decidir se o que você está fazendo na parte prática está sendo condizente com o que você decidiu com o cliente lá atrás, ou se você está fazendo por fazer, porque você está achando que está legal, e chega no final o cliente fala: eu não quero isso aí, certo? Então, assim, é importante o briefing. Por quê? Sempre que... eu vou dar um exemplo de mim, tá? Quando eu tô com um projeto, geralmente eu tô com 2 ou 3 projetos, certo? Então, eu me desligo de um, tá? E me conecto em outro. O primeiro documento que eu sou obrigado a ver para me conectar ao outro projeto é o briefing. Então, por padrão, se isso acontecer todos os dias, eu vou me desligar de um projeto e vou entrar em um outro. Como? Lendo o briefing, lendo a persona, lendo a proposta de valor, lendo o storytelling que a gente vai criar nos próximos passos, certo? Então, é um documento, e por ser um documento é muito importante. Ele é solicitado durante todo o processo do projeto. Vocês vão ver isso na prática, tá? Que em alguns momentos a gente vai começar a ir para um lado e para o outro, a gente vai lembrar que o briefing foi respondido e a gente vai conduzir para o caminho certo, que o briefing e a criação do alvo, que é uma teoria minha de falar de criação de alvo, mas que é storytelling, a proposta de valor definido do projeto, está nos conduzindo, tá? E por fim, vamos ver um briefing na prática. Esse briefing é um briefing do projeto que a gente vai estar fazendo durante esse processo, é o chamado App Branch, tá? Em resumo, o App Branch ele é um aplicativo que vai ajudar nanos seguidores, ou seja, seguidores com pouca quantidade de influenciadores com pouca quantidade de seguidores já ser monetizados, porque geralmente demora, as pessoas começam a trabalhar a monetização ou começar a cobrar por isso depois de ter uma quantidade X de seguidores. E aí a intenção é fazer com que o aplicativo ele
influencie nesse meio digital e ajude a trabalhar os nano-influenciadores, tá? É uma ideia apenas minha, que eu tive ideia e eu estou aplicando ela para ver se é válida ou não nesse curso de prototipagem de aplicativo, tá? Eu vou detalhar mais isso durante as aulas. Inclusive, na verdade, já pode ver agora aqui o briefing respondido do AppBranch. Como você pode perceber, existem as perguntas certas e essas perguntas elas precisam ser conduzidas em uma reunião, em uma conversa, tá? Claro que vai ter muito mais, porque o cliente vai soltar muito mais informações, mas você não pode sair da reunião sem essas perguntas, porque essas perguntas que vão embasar as suas criações, e principalmente a criação do alvo, que são as próximas aulas, ok? Então é isso, pessoal. Inclusive eu vou deixar disponível aqui esse briefing respondido, tá? Caso você queira fazer o seu, eu vou deixar em branco também para você imprimir e você começar a fazer as suas reuniões de briefing, tá? Se você acompanhar aqui comigo, eu vou liberar aqui essa semana em especial, vou estar liberando 4 aulas. Na próxima, eu vou estar liberando 2, 3. Então, assim, cada semana eu vou tentar dar uma enxugada porque a gente perdeu muito tempo, né? Nesse período, a gente perdeu praticamente um mês. Então, eu vou soltar as aulas de bastante, tá? Para vocês. E eu quero que vocês façam junto comigo, tá? Caso você tenha uma ideia de aplicativo, coloque em prática, tá? Coloque em prática. Vê se o que eu estou passando para vocês serve para vocês. Se servir, coloque em prática e vamos criar aplicativos, tá? A gente está num projeto de criar 1000 aplicativos. Nós temos certeza que um deles será um aplicativo milionário. Pode ser o seu, tá? Então, venha conosco, vamos criar uns aplicativos e faturar, né? Muito, impactar pessoas com as nossas ideias, né? E que favoreçam a todos também, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da primeira aula dessa websérie. E vamos para a próxima aula, que é a criação do alvo. A próxima aula é a persona, tá? A gente precisa da persona para criar um storytelling, para criar uma proposta de valor. Então, próxima aula é a persona. Bora! Se tiver alguma dúvida sobre o briefing, deixa aqui disponível, que eu mesmo vou estar respondendo, tá? Nos canais, aqui no chat. E é claro, vocês também, entre vocês, podem estar comentando, pode estar melhorando ainda mais esse conteúdo aqui. O que eu quero passar é apenas uma coisa que vocês vão perceber que é muito simples, tá? A intenção principal dessas aulas é fazer com que você veja o quanto que é simples você tirar sua ideia do papel. Essa é a intenção principal. Existe um curso muito bem avançado? Sim, existe. Existem formações específicas para isso. Só que, se você for colocar em prática todas as técnicas, você vai perceber que você vai perder muito tempo. E a intenção aqui é não perder tempo. E simplesmente você validar se sua ideia vale a pena ou não, no menor custo possível, no menor tempo possível. Bora!